Excelente dia, meu nome é Luiz Maurício, sou Business Coach e a dica de hoje é sobre cultura organizacional de excelência. Como desenvolver, como manter. Esse é um tema que é muito importante nas empresas, é um tema que eu gosto muito de falar, é um tema que eu gosto muito de estudar. Então, quero conversar um pouco aqui com vocês, especificamente hoje, sobre pontos de cultura, né? Quais são os valores que a sua empresa possui, quais são os valores que a sua empresa prega. Bom, uma vez estabelecidos os valores, não é que isso a gente precisa detalhar a forma disso acontecer em uma outra oportunidade, ainda vou falar sobre isso, mas uma vez estabelecido, é muito importante que a gente tenha em mente que esses valores que normalmente são repassados, né, que estão apresentados em sites, por exemplo, eles precisam deixar muito claro o que a que eles se referem, tá? Muitas vezes nós vemos empresas com valores do tipo respeito, por exemplo, né? Honestidade, lealdade, confiança, comprometimento. Isso são palavras que podem trazer algum significado, podem trazer memórias de algumas coisas, lembranças, podem estar associadas a significados diferentes por parte das pessoas, de acordo com a experiência que elas tenham de vida. E é muito importante para o seu gestor e para o seu líder estabelecer exatamente qual é o sentido daquele rótulo, o sentido daquela palavra que ele quer deixar como mensagem, o que é que seja valorizado na empresa. Então, por exemplo, a palavra respeito. A palavra respeito, ela pode ter diversas e diversas conotações e pode gerar expectativas nas pessoas de uma forma diferente, não é? Então, por exemplo, quando a gente vê respeito para um colaborador, ele pode pensar imediatamente que é o respeito da diretoria com relação a ele, não é? É tratar com respeito, é tratar com dignidade, enfim, com educação, sabendo lidar, sabendo conversar, sabendo fazer as cobranças na hora certa, do jeito certo, tá? Para um líder, respeito pode ser respeito às regras, respeito aos horários, respeito às ordens estabelecidas, respeito ao material da empresa, respeito a todos os produtos da empresa, né, o que ela significa, respeito aos próprios valores da empresa, não é? Para um cliente, quando vê respeito, pode significar um atendimento mais imediato, um atendimento mais personalizado, não é? Para um colaborador que de repente está tentando entrar na sua empresa, pode significar um retorno, um simples retorno, né? Você recebeu um currículo, você fez uma entrevista, você vai dar um retorno. Então, todas essas visões de diferentes pessoas que estão envolvidas com a sua empresa, elas precisam ser pensadas e tratadas de alguma forma para que o seu ponto de cultura realmente reflita aquilo que você deseja, né, que seja mais forte em sua empresa. Não que todos esses itens que foram mencionados sejam para poder, enfim, desprezar, de forma alguma. Mas certamente quando um líder pensa numa determinada palavra, ele tem uma ideia, ele tem alguma coisa em mente. Quando ele define isso junto com os seus colaboradores, todos os colaboradores têm um sentido diferente do que significa aquela palavra, né? Então, comprometimento, por exemplo, né? O que exatamente é comprometimento? O que que um líder que define comprometimento, né? O que tem como comprometimento um ponto de cultura na sua empresa, o que que um líder espera dos seus colaboradores, não é? E o que que um colaborador entende sobre comprometimento? Então, tudo isso precisa ser conversado, tudo isso precisa ser realmente explicado no seu detalhe, certo? Bom, uma outra questão também muito importante com relação ao estabelecimento do ponto de cultura é enfatizar essa cultura constantemente, periodicamente, tá? E aí, dependendo da rotina, dependendo do dia a dia da sua empresa, você define qual é o melhor período para poder
praticar isso, para poder reforçar esses pontos de cultura, né? Então, pode ser em reuniões semanais, pode ser em eventos mensais, pode ser diariamente através de uma pequena reunião no início do trabalho. Então, cada empresa precisa estabelecer aquilo que faz mais sentido para ela e também de acordo, claro, com a necessidade que ela tem de reforço dessa cultura, de estabelecimento dessa cultura dentro da própria empresa, certo? Então, trabalhar essa cultura periodicamente e constantemente vai, com certeza, levá-lo a ver práticas, a ver realmente a cultura acontecendo e se manifestando em todos os seus colaboradores, ok? E uma terceira dica também aí com relação a esses pontos de cultura e aos valores é que esses valores eles precisam estar visíveis, não só no site, que é para, né, para o público ver, para todo mundo perceber que você tem valores, que você se preocupa com isso na sua empresa, mas também divulgar isso dentro da própria empresa. Pode ser, por exemplo, em uniformes, pode ser, por exemplo, em brindes que você distribui, pode ser em quadros, em faixas, em cartazes, ok? Então, esses pontos, eles precisam estar visíveis o tempo todo. Isto faz com que cada colaborador, ou cada cliente, ou cada fornecedor tenha acesso àquelas palavras, tenha acesso àquela menção, ok? A sua intenção de transmitir aquilo dentro do seu grupo, dentro da sua empresa, e isso se reforça naturalmente no comportamento de cada pessoa. Parece estranho, mas não é. É muito importante que realmente todos os pontos de cultura estejam visíveis e estejam acessíveis para todos, ok? Bom, então ficam aí 3 dicas sobre o estabelecimento da cultura e em uma próxima oportunidade eu quero poder conversar com vocês também em como definir melhor esses pontos, né? Qual é a estratégia ideal para que a gente possa escolher os pontos, definir os pontos de cultura e realmente colocá-los em prática, ok? Então, um grande abraço e até a próxima.